Satisfação também receber pela primeira vez aqui no programa o Dr. Newton Brandassi, né? O Newton, que é advogado também, né? E representa aqui a Comissão de Direito Digital da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, a subseção de Santos. Prazer recebê-lo também, Newton. Tudo bem? Prazer, fico muito feliz pelo convite. É um tema assim de extrema importância, ainda mais porque houve a prisão da Deolane e começou a ter esse burburinho na internet acerca da legalidade das casas de aposta, porque é uma coisa que começou a bombar muito, pegou aí no povo pós-pandemia, então tem cada vez mais se acelerado. E vamos falar sobre justamente a responsabilidade desses influencers, a questão da regulamentação, que talvez ocorra ano que vem, como que vai se comportar também outros influencers após essa prisão da Deolane. Então são coisas que estão sendo aceleradas cada vez mais e é um tema extremamente importante, ainda mais para você aí de casa. Isso pode afetar também muita gente que acaba apostando nesses sites, como isso pode ser responsabilizado, como a questão do vício também é um assunto extremamente importante para ser colocado em pauta. Então fico muito feliz de estar aqui sobre um assunto tão relevante para toda a sociedade. O Newton se especializou em direito digital já logo ao pegar o diploma, ou você já trabalhou em outros campos e resolveu agora investir nessa área? Então, eu comecei, por incrível que pareça, na área tributária. Tributária? Eu comecei com tributário, algo não tem muita relação com o direito digital, mas eu percebi que pós-pandemia começou a aumentar muito essas demandas. Então, eu já me posicionava muito de forma virtual, mais para o âmbito do tributário, e no meu Instagram eu vira e mexe para essas pessoas. Ah, sofri um golpe, tive a conta hackeada, aconteceu aqui um ilícito comigo, e aí eu já acendi o alerta. Eu percebi, olha, não vejo nenhum advogado falar sobre isso, vou começar a focar nesse tema. É uma área muito escassa ainda em material de estudo, para se aprofundar, é muito mais na prática, então a gente vai fazendo, errando e aprendendo, mas de lá para cá, da pandemia para cá, eu estou atuando somente nessa área hoje. É algo que, felizmente, infelizmente, tem muita demanda, porque a gente sabe que, atualmente, os crimes digitais, eles praticamente já passaram, por exemplo, o mercado de tráfico de drogas. Então, é algo que, assim... Já ultrapassou o tráfico de drogas? É algo crimes digitais? No mundo inteiro. Então, é uma coisa que cada vez mais vai aumentar, porque os criminosos já perceberam que a impunidade, infelizmente, é muito mais difícil você ir atrás de um criminoso na internet do que no mundo físico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que cada vez mais você tem a chance de sofrer um golpe. Mas como o Newton falou dos influencers, né? Como é possível esse tipo de gente exercer esse fascínio aí, hein? Então, até também completando... Muito com a vontade aqui, o Santana também. Até completando também que você pontuou aqui do Pablo Marçal. É muito interessante a gente analisar que a campanha dele é baseada toda nas redes sociais. Então, hoje uma coisa que já acontece no planeta todo, que é as redes sociais, a internet, elas vão decidir eleições. Então, você vê que todos os candidatos de São Paulo, por exemplo, estão investindo não só na TV, em lá, fisicamente nos locais, mas também nas redes sociais. Então, é uma coisa para a gente ficar atento que, cada vez mais, fake news, coisas que são feitas de forma proposital para ferir um outro candidato, vão ser cada vez mais utilizadas. Então, fica até alerta. Você é de casa, recebeu no WhatsApp uma fake news de um candidato que usa uma coisa, fez alguma coisa, é muito importante verificar essa fonte. Por quê? Cada vez mais a internet vai ser usada como meio para tentar ganhar uma eleição. Então é muito bom também comentar sobre isso, acerca do poder que tem a internet hoje para decidir um país. Que fascínio é esse, você vê, o Newton, Armando, enfim, né? Que fascínio é esse que as pessoas se ligam, né, num cara desses, né, a ponto de colocá-lo ele ali como um favorito, um dos favoritos. Eu acho que de fato, por exemplo, o Pablo Marçal, ele utiliza a rede social muito bem e o algoritmo muito bem. Então ele cria polêmicas, ele faz vídeos que engajam, ele já entendeu muito bem como é que o algoritmo funciona. Então, muitas pessoas que gostam ou odeiam ele, acabam comentando no vídeo. Isso faz com que ele tenha um posicionamento muito grande. Então os vídeos dele viralizam muito porque ele sabe tocar na dor ali das pessoas. Seja dizendo uma mentira ou algo falso, mas ele consegue muito bem viralizar. Então, cada vez mais os candidatos vão utilizar isso para conseguir ter mais voz e atingir mais pessoas nas campanhas. O Newton, a gente tem esse caso aí da Deolane Bezerra, né, que chamou muita atenção de todo mundo, né, e ela foi presa aí por, teoricamente, lavar dinheiro, né, esquentar dinheiro, sei lá, né, o que a gente pode dizer, inúmeras propriedades que ela tem, né, mansões, né, carros de luxo, né, e não sei bem qual é a explicação que ela dá ao fisco, né, quando vai prestar lá
o seu imposto de renda, né? Entregar o imposto de renda, meados de abril, né? Final de abril, enfim, de todo ano. Não sei o que ela diz lá, o que ela coloca, né? Mas, em tese, ela criou o tal de site aí, 01bet, não é isso? 01bet, tudo junto, né? Não é numérico, né? Tudo por extenso, na verdade. 01bet, tudo junto, né? E daí ela foi presa por lavagem de dinheiro. Enfim, como é que a gente pode explicar para o telespectador o funcionamento disso, né? Como é que a pessoa cria uma coisa dessas, né? Ela criou o site para ganhar dinheiro através do site, para lavar dinheiro através do site. Qual é o que chegou para você? O que você consegue explicar para a gente aí? O Armando fica à vontade também, porque é área criminal também, Sim. né? Dá até uma dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, que após ela ser presa, todo mundo ligou isso com os jogos que elas divulgavam também. Por exemplo, aquele jogo do Tigre, que ela vai lá, aposta, ganhava um valor absurdo, que ela jogou até na geladeira, por exemplo, que esse vídeo chegou a viralizar. Muita pessoa achou que ela foi presa por estar jogando aquilo, ou estar divulgando. Hoje no Brasil, esses sites de aposta, casas de aposta virtuais, elas estão ali no mercado cinzento, que nós chamamos assim. Está no limbo de uma coisa que não é legal, mas também não está sendo ilegal atualmente. E há, inclusive, uma perspectiva do Ministério da Fazenda para legalizar, para regularizar essas casas de apostas, bet, cassinos online, ano que vem. Porque justamente acontece isso. É uma polêmica de que nós não temos uma transparência. Essas empresas, por exemplo, elas não recolhem tributos aqui no Brasil, muitas vezes não possuem sede aqui no Brasil, não possuem um CNPJ para você conseguir responsabilizar. Então, atualmente, existe essa confusão. E o que aconteceu nesse caso? A investigação corre em sigilo, não dá para saber muita coisa, mas pelo que foi divulgado, ela utilizou, por exemplo, essa empresa de apostas, de divulgar cassino online, por exemplo, para lavagem de dinheiro, por exemplo, de tráfico, de corrupção, e teve uma evolução patrimonial muito acima da média, muito acima do normal. O que fez com que a investigação focasse muito nela. Investigação da qual já está correndo há bom tempo, desde o ano passado, desde abril de 2023. Então eles vão de maneira muito cautelosa para conseguir ir atrás dessas pessoas e acabar ali deflagrando mandados de prisão. E aconteceu, no caso dela foi que ela, além de ter bens ali confiscados, documentos, por exemplo, para ter uma prova mais robusta, para talvez entrar com um processo criminal contra ela, ela foi presa porque talvez tinha uma questão de poder interferir ou não nas investigações. Então isso alertou também muitos influenciadores na questão da divulgação dessas casas de apostas e também na transparência quanto a isso. Mas aí fica a dúvida seguinte, esse 01bet aí que ela inventou, né? É esse site aí de apostas, né? Que ela criou, enfim. Como é que isso pode servir para a pessoa lavar dinheiro? Porque eu sempre ouvi pessoa lavar dinheiro, o cara ganha dinheiro aí de uma maneira ilegal, vamos dizer assim, né? Seja crime organizado, seja sei lá o quê, né? E aí monta uma loja de roupa caríssima para a esposa, a loja não dá lucro, só dá prejuízo, monta um bar não sei aonde, lá bota 200 funcionários e o bar só dá prejuízo, sim, quer dizer, na parte contábil, né, da coisa, apresenta lá e fala, olha, né, eu sempre vi isso, né, ouvi falar sobre isso, né, agora num site, como é que ela poderia, no caso, se isso realmente corresponder à realidade, esquentar dinheiro ou justificar prejuízo com um site de apostas? Então, por exemplo... Ela perde todas as apostas que fazem com então, ela. eu não posso fazer aqui, por exemplo, um juízo de valor. Falar se a Deolane ela é culpada assim, ou inocente. Vai. Mas, por exemplo, ela poderia falar que ela ganhou valores absurdos, que não são poucos, divulgando essas casas de apostas. Dela ou de outras pessoas, de terceiros, que pagam valores de fato substanciais. E aí ela recebe um dinheiro por fora, de origem ilícita, e diz que, na verdade, foi um valor lícito. Então, aí que mais ou menos funciona esse esquema. Então, já é uma investigação que tem acontecido desde o ano passado, e eles têm percebido esse crescimento na receita dela, por exemplo. Então, eles pensam, olha, isso aqui não é normal, ela está com um valor absurdo de patrimônio, então eles começaram a investigar e chegaram justamente nela. Ou seja, teoricamente, o site que ela criou tem que ser um site que gere dinheiro para ela. Isso. Não pode ser, como a gente, eu estou falando aqui, uma loja de roupa, uma loja não sei o quê, que o cara precisa esquentar dinheiro de algum jeito e tal, tem uma loja lá da mulher, a loja dá prejuízo, olha aí, minha loja dá prejuízo, aí lá bota lá no imposto de renda e tal, né? Seria diferente. Para isso que de fato exige a investigação para conseguir auferir, criar ali provas robustas e
olhar, não, ó, de fato, ela esquentou aqui dinheiro, ela lavou dinheiro, vamos entrar com um processo aqui de fato, ou não, só suspeitas. Então, por enquanto, só indícios. Faz sentido a volta do jogo, dos cassinos, com tanto site em digital aí? Eu creio que o que ele falou foi fundamental, essa questão da gente educar o público, educar as pessoas que consomem esses cassinos online. Por quê? Infelizmente, você aí gostando ou não, isso vai ser regulamentado, muito provavelmente, pela questão de arrecadação. Essas casas de apostas, elas movimentam bilhões aqui no Brasil. Hoje, nós brasileiros somos os que mais apostamos online. É uma febre assim que atinge todas as classes. No mundo. No Brasil somos os maiores do mundo hoje. Muito por causa da falta de instrução também. Infelizmente hoje, quem aposta mais é justamente a classe C, D, E, as pessoas mais carentes. Por quê? Elas são influenciadas pelos influenciadores que muitas vezes, em alguns discursos um pouco fora do devido, que o CONAR fala, por exemplo, para evitar isso, eles prometem ganhos extras. Eles prometem de que a plataforma vai pagar, e se a pessoa investir tudo que ela tem, ela vai conseguir o dobro. Então, isso aqui é muito perigoso. Então, a conscientização, não só a regulamentação, ela é extremamente importante. Porque, sendo proibido ou não, a pessoa vai achar alguma forma de apostar. Mas ela saber de que, olha, isso aqui tem um risco muito alto, você, na verdade, vai perder muito mais do que você irá ganhar. Isso é altamente viciante. Então, esses conhecimentos e ter uma rede também de apoio muito próxima, familiares, notarem um comportamento estranho. Tem casos na internet que viralizaram, de pessoas gastando cerca de 160 mil reais com jogos assim de cassino online. Isso é surreal? Não, é totalmente possível. Ela fica tão viciada que ela faz empréstimos, vai atrás disso, então... E vai perdendo. E vai perdendo, porque ela tem a promessa... Não para de perder e não para de jogar. Porque ela tem a promessa do influenciador dela, não, você vai ganhar, você vai recuperar isso, renda extra... eu influencer aí de novo. Comigo aqui eu ganho garantido, então isso tem que ficar muito em cima, por isso que essa regulamentação, ela visa não só fazer as plataformas pagarem imposto aqui, terem uma sede, serem responsabilizadas aqui no Brasil, então as que se não adequarem a isso, ano que vem, estarão fora, aí sim estarão fora do ar. Elas vão ter que ter também um provedor, um domínio bet.br, para saber que elas são regulamentadas aqui no Brasil, e também a questão de ter uma trava. Então a pessoa foi lá, apostou durante 1 hora ao dia, tem que travar o sistema e ela não poder apostar mais, para evitar que ela fique viciada naquilo. Claro, vão ter algumas que vão aplicar isso ou não, mas aí cabe a fiscalização. Para isso tem que ter uma legislação firme, tem que ter justamente o usuário consciente, os influenciadores cada vez mais serem responsabilizados pelos que eles fazem. Então isso da Deolane, claro, é triste para ela. Entretanto, cria um senso muito maior das pessoas no Brasil de que, olha, isso aqui, como está sendo feito, não é a melhor maneira. Vamos adequar para que cientifique melhor as pessoas e tenha mais responsabilidade ao divulgar esse tipo de coisa. Porque assim, acontece muita coisa errada por baixo dos bastidores, mas a própria plataforma também pode evoluir muita coisa para evitar que as pessoas fiquem viciadas, acabem perdendo valores absurdos com isso. E o Anderson que deixou essa pergunta aqui ao Newton, né? Exatamente o seguinte, quer saber a sua opinião sobre o projeto Novo Código Civil, projeto que prevê um capítulo exclusivo ao direito digital. Eu acho bom, eu acho muito bom, ainda mais que direito digital ele é uma área transversal, ou seja, então ela comunica também com muitas outras áreas, tem um pouco ali no direito criminal, no direito civil, no consumidor, a questão também do entretenimento, direito autoral, então eu acho que sim, são evoluções que vamos cada vez mais melhorar, além só da legislação também, a jurisprudência melhorar cada vez mais com isso, então as decisões dos tribunais que são baseadas nessas novas leis vão evoluir cada vez mais, então eu acho que sim, eu vejo com bons olhos. Agora, o especialista em direito digital, evidentemente que ele tem que se valer de colegas, né? Sim, com certeza. Porque é uma coisa que eu faço muito. Ele não é advogado, são consumidor, criminalista, sim. Tributarista ao mesmo tempo, né? Não exatamente, dá, né? Com certeza. Me consulto também com outros colegas, quando é uma questão assim mais específica também. Então é uma área também muito desafiadora e muito instigante por causa disso. Sempre tem uma coisa nova. Por exemplo, estávamos comentando aqui a questão de transferências automáticas de bens. Então, esses contratos inteligentes que cada vez mais serão implementados é uma nova área do direito digital que vai comunicar ali, por exemplo, com outras áreas, direito dos bens, direito de família.
Então, essa operação, a Operação Integration, ela passa aqui no Brasil, em diversos estados, e tem como alvo justamente eventos, casas de apostas, que estão sendo utilizados hoje no Brasil para lavagem de dinheiro. Então, esses bens, e tem inclusive também uma interferência da Interpol. Então há também uma interferência internacional, porque são valores altíssimos que estão sendo movimentados. Estamos falando aqui da casa dos bilhões. Então esses bens provavelmente, eles possuem alguns indícios, não é uma certeza, de que foram obtidos justamente com esses valores de lavagem de dinheiro. Não é algo certo, ainda vai ter uma investigação mais profunda, mas há de fato indícios para isso. Então por isso que há essa busca e apreensão. A OAB segue aí com atividades, enfim, nessa área que você atua, o direito digital, enfim, o OAB Santos? Inclusive tivemos um evento recentemente, esse ano, acerca da inteligência artificial. A questão também de golpes utilizados com ela, a evolução que ela está tendo. Então, nosso objetivo também é justamente fomentar esses novos assuntos, colaborar também com informações úteis acerca dessas novas tecnologias, que tanto vai interferir a vida de todos os cidadãos aqui, nosso país e mundo afora. Diga, Santana. Antes de começar o programa, a gente estava conversando, eu e o Armando, e ele estava falando sobre tentativas de golpes virtuais. A pessoa desavisada recebe um link ali para acessar um banco, como se fosse o banco mandando uma mensagem para se recadastrar, informando que a conta foi bloqueada. E o desavisado vai lá, clica e depois acaba sendo vítima de um golpe virtual. Eu queria saber do nosso convidado se os bancos eles estão adotando uma postura mais proativa de orientar e melhorar as condições de segurança para os seus clientes. Com certeza. Se tem uma coisa que aumentou muito após a pandemia, foram justamente esses crimes virtuais, e os bancos estão tendo que correr atrás de formas a educar o seu cliente e criar mecanismos ali para evitar que isso ocorra. Por exemplo, eu dei até um exemplo no meu Instagram recentemente, que uma pessoa foi fazer uma transferência via Nubank e ela foi enviar esse valor para uma conta suspeita. Então era uma conta que provavelmente já havia uma denúncia do CPF dela, era uma conta utilizada para golpes, e aí antes dela fazer a transferência o banco avisou: olha, você tem certeza que você quer efetuar essa transferência? Porque há uma grande suspeita de que a conta receptora está sendo utilizada para golpes. Então ela fica lá, por exemplo, numa lista negra, aquela conta que ia receber esse valor, então até evita a pessoa cair numa fraude. Então, os bancos estão cada vez mais criando mecanismos assim, não só também de prevenção, mas também para conseguir recuperar dinheiro. O MED, o Mecanismo Especial de Devolução, foi uma coisa criada pelo Bacen para os bancos se comunicarem, tentar fazer algumas transações ali e recuperar valores que tiverem na conta. Então, são coisas assim que os bancos estão evoluindo cada vez mais. De fato, hoje os bancos são muito responsáveis por isso. Tem uma jurisprudência hoje no Brasil muito forte acerca disso. Há súmulas, há também orientações do Bacen, porque o banco ele tem que ser diligente com os dados do cliente, tem que ser diligente também para efetuar esse MED, esses mecanismos, porque acontece muito de que a pessoa liga no saque do banco e a pessoa do banco que trabalha lá nem sabe como agir, nem sabe como orientar essa vítima, e acaba com que diminui a chance de ela conseguir um bloqueio preventivo, conseguir recuperar esses valores. Então as pessoas têm que ficar atentas sim de buscar os direitos dela, porque isso tem aumentado bastante e o banco, claro, ele possui esse interesse de evitar prejuízo para eles.